Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo, Monstro na Praia. Então, bora começar o vídeo. O especial começa com um cara achando um anel de diamantes na praia e um monstro d'água ataca. Agora corta pra Mistério S.A. chegando na casa do Fred. E ela tá cheia de armadilha com rede na entrada. Eles falam pro Fred que tem algo acontecendo com ele e que ele precisa se tratar. Então a Daphne tem a ideia deles irem num resort na praia que o seu tio acabou de abrir. E nisso o Fred poderia se afastar um pouco das armadilhas, porém o resort é cheio de rede para todos os lados. Então o tio da Daphne chega e ele é o tio Sandy. A Daphne pergunta se ele batizou o resort com o nome dele, mas ele fala que ele nunca percebeu isso e que aqui eu comecei a achar estranho. Então ele vai mostrar o resort para eles, mas ele fala que tá com problema na rede de internet. Então eles vão lá para fazer o check-in com a net e o Fred tem um ataque de pelanca por causa de todas as redes. Então as meninas ficam para fazer o check-in, enquanto o Salsicha e Scooby vão ver o buffet de boas-vindas. Mas o Scooby se encontra com uma linda cachorrinha. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Porém, agora, depois do ataque de pelanca do Fred, ele volta pro resort correndo porque tinha um monstro vindo atrás dele. E milagre aqui que não foi nem o Salsicha nem o Scooby que viram o fantasma pela primeira vez. Então o monstro começa a perseguir todo mundo lá dentro e o Scooby até defende a cachorrinha. E o Fred até tenta usar a rede para capturar o monstro, mas como ele é de água, a rede passa por ele. Então a Velma fecha a porta do resort e o monstro volta pra areia. E o monstro volta pra praia. E o Fred promete que nunca mais vai encostar numa rede. A cena corta pro Scooby e ele tá com uma amiguinha nova. Ela se chama Shauna e o Salsicha fica morrendo de ciúme dos dois. E o tio Sandy conta pra Daphne que aquele foi o terceiro ataque do monstro e que por isso ele tinha chamado ela pra ir lá. E ele conta também que as pessoas estão achando que esse monstro é o Malcolm LaRouge, que era um pirata de uma antiga lenda da região, onde ele tinha enterrado um baú cheio de joias preciosas no lugar onde agora fica o resort. E quando os nativos souberam da presença dele, eles desenterraram o tesouro e afundaram o navio com ele dentro. E ele jurou vingança. Então o tio Sandy ele meio que dá uma bugada, dizendo que ele poderia ser a farsa que estava por trás disso tudo, ou que também poderia ser o dono do resort do lado, que o estava tentando tirar do mercado. E no caso, se fosse ele queria pegar o dinheiro do seguro. E ele não confia nele mesmo e os seguranças ficam de olho nele. Então eles vão começar a se separar. A Velma vai até o resort do lado, enquanto o Fred e Daphne vão olhar o resort do tio. E o Salsicha meio que quer procurar pistas na cozinha, mas o Scooby vai atrás da Shauna. Indo para Daphne e Fred, ele só consegue pensar nas redes. E a Velma descobre que os hóspedes que estavam no resort do tio Sandy agora estão tudo indo para o resort ao lado. E que o dono faz tipo uns shows usando criaturas aquáticas. Mas a máquina que usa para fazer esses monstros está quebrada. E a empresa está demorando para consertar, que eram as indústrias Brownstone. Então, cortando pro Salsicha, ele sente muita falta do Scooby e a dona da Shauna vai falar com ele, que o nome dela é Kiki Brownstone. Ela estava tentando convencer o marido dela, o Grafton, para eles irem embora dali, só que ele não queria ir embora e ele estava passando muito tempo longe dela. E tudo que ela tem agora é o seu colar de diamantes, para lhe fazer companhia. Já a Velma acha gel de cabelo no chão. E depois eles se reúnem, contam cada pista que eles encontraram, inclusive Fred e Daphne foram inúteis nessa busca por pistas, mas tudo bem. Então a Velma começa a pesquisar no computador sobre as indústrias Brownstone. Mas à noite o monstro da água aparece novamente e ele queria roubar o colar da Kiki. Então a Velma usa o colar como isca e ela percebe que tem uma sombra no meio do monstro. Tipo, parece que tinha alguma coisa sólida ali no meio. Enquanto o monstro persegue o rastro da Mistério S.A., o Fred usa fios de fita cassete, porque tinham tirado todas as redes dali, para fazer uma nova rede e conseguir finalmente pegar o monstro. E por incrível que pareça, isso funciona. E claro que o monstro era Grafton Brownstone. Ele usava sistemas de água e gel eletromagnéticos para controlar água e criar formas. E ele pegou o traje do show quando ele estava em manutenção. Então a Velma joga na rodinha que o colar
colar que a Kiki tava usando era falso. Então o Grafton fala que ele vendeu o colar para conseguir dinheiro quando a empresa começou a ter problemas. E ele sabia que a Kiki uma hora ou outra ia descobrir que aquele colar era falso. Então ele teve a brilhante ideia de roubar o colar dela para que ela nunca percebesse. E os outros roubos de joias que teve foi só para despistar. Então a Kiki ainda fica do lado dele quando ele é preso, né? Relacionamento bem saudável, obviamente. Fora que ela que vai pagar a fiança dele para ele sair da cadeia. E ela chama a Shauna pra ir embora. E o Scooby fica triste, obviamente. E o Salsicha que o leva para comer doces numa barraca. E então o especial acaba. Bom, ele é bem curtinho, tem em torno de 20 minutos. Que nem o especial de Natal. Vou deixar o link aqui nos cards. E pra esse aqui eu dou uma nota 7,5. Eu gostei dele, mas as piadas do Fred com a rede tava me incomodando um pouco. Acho que poderia ser menos. Se não fosse isso, o especial seria bem melhor. Bom, mas então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!